segunda palestra, nós vamos trabalhar a ruptura da família, né, do conceito de família no período da queda. Essa história encontra-se no terceiro capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 3 nos mostra essa realidade, né? Nós vamos ver que a mulher foi tentada, primeiro, como o texto escreve. Isso é um princípio muito claro. Entenda isso, irmãos. Lá no texto diz que a serpente vai e fala com a mulher. Gênesis 3, versículo 1. O texto começa dizendo, não é? Ora, aí ele diz, a serpente, que era mais sagaz dentre todos os animais que Deus havia criado, certo? Ela vai e pergunta à mulher, é verdade que Deus disse para não comer de nenhuma árvore do jardim? É verdade que Deus disse que não é para comer de nenhuma árvore do jardim? E nesse texto nós temos então a declaração dessa história, de que a partir daí começa a história da queda, em que a mulher primeiramente foi tentada e depois o homem caiu em transgressão. Você vai notar, e aqui é só um detalhe, nós lemos hoje em 1 Timóteo 2, queria que você fosse comigo lá, não voltasse comigo para o texto. A gente leu apenas um versículo dessa sessão que trata sobre isso, mas o segundo verso, veja, no verso 13 diz assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aí, isso é a criação, ok? Isto é a criação. Depois, agora, ele vai tratar da queda. Veja o que diz o verso seguinte. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, quando ele diz que não permite que a mulher tenha autoridade de homem, ele dá dois argumentos. O da criação e o da queda. Então, primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Segundo, o homem não foi iludido, mas o texto descreve no verso 14, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Caiu em transgressão. O apóstolo Paulo não quer sugerir aqui, irmãos, que Adão não pecou. Não é isso que ele está dizendo. Não é? Nem que ele não era culpado, isso não é verdade. Romanos 5,12, Paulo vai dizer isso. Por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Assim como também, por um só homem veio a salvação, e por esse homem veio a vida. Então, a obediência à vida. Por um só homem entrou o pecado. Ele se refere a Adão, não é? Adão foi responsável por todo o pecado. E também da morte no mundo. Nele e através dele, a raça humana inteira caiu. Todo o povo caiu em Adão por causa do seu pecado. Por causa do seu pecado. O que Paulo intenciona dizer aqui, irmãos, é que foi a mulher que, do começo, foi a primeira a ser tentada pela serpente. A primeira a cair pessoalmente, por ela mesma. Ela foi a primeira a tornar-se culpada de incredulidade diante de Deus e do seu marido. E ela se submete ao tentador naquele texto. O seu marido, diz o texto, ele foi enfraquecido na sua fé e na sua confiança, porque ele foi tentado, veja, irmãos, pela serpente juntamente com sua esposa, e teve a sua esposa como mestre. Ele foi ensinado por ela. Ele foi instruído por ela. Ambos caíram. Paulo está dizendo em Timóteo, caíram de forma diferente. Eva caiu em termos de cobiça. Ela caiu porque ela creu que comendo do fruto, ela seria como Deus. Adão caiu, entretanto, porque ele amou sua mulher mais do que a Deus.
mais do que a Deus. Ela pecou porque cobiçou o desejo de ser igual a Deus. Ele pecou porque amou a sua esposa mais do que a Deus. Ela amou a sabedoria mais do que a Deus. E ele amou a mulher mais do que a Deus. O primeiro pecado, então, irmãos, imediatamente envolveu um reverso na ordem de Deus. Ao invés da mulher seguir o seu marido, ela assumiu a liderança. Ao invés dela ser obediente, ela se colocou ela se tornou a líder. Ao invés de ser auxiliadora, ela assumiu o papel de regente. Ambos pecaram, não apenas como indivíduo, mas como pessoas. Mas eles pecaram também como marido e como mulher. Pecaram como pai e como mãe. Eles estavam apenas ali, irmãos, lidando com o destino deles e da humanidade, e da família, e da raça humana inteira, naquele lugar. Ficou imediatamente manifesto as consequências terríveis do pecado. A primeira manifestação da culpa, irmãos, veio da expressão da vergonha. É engraçado isso, no sentido de vergonha. Quando eles pecam, a primeira coisa que acontece, o texto diz que os seus olhos foram abertos naquele aspecto e eles ficaram conscientes, não é, de que eles estavam nus. A vergonha que eles sentiram é um aspecto de desconforto, é um sentimento de falta de tranquilidade que consiste, irmãos, particularmente no temor de uma perda. Alguma coisa que aconteceu e que produziu um efeito que agora eles provam com os olhos. Eles se sentem sem modéstia, se percebem nus, envergonhados. Uma pessoa fica envergonhada, irmãos, e ela se coloca atrás de uma cortina da modéstia. Eles se sentem envergonhados e se cobrem em busca de alguma pureza. Uma coisa estranha. Alguém pode ficar envergonhado porque cometeu uma violação de costumes na forma da decência. Um jovem, frequentemente, irmãos, ele é envergonhado na frente de amigos por causa quando seus impulsos se levantam diante dele. A sabedoria e o entendimento são envergonhados por causa da tolice ali estabelecidas. Que coisa! Perceba que é isso que acabou de acontecer. O terceiro capítulo de Gênesis, entretanto, nós somos informados que Adão e Eva estavam envergonhados porque eles estavam nus. Porque estavam nus. Estavam sem tranquilidade, desconfortáveis. É engraçado, isso não, irmãos, originou no fato deles estarem nus, não. A origem da vergonha é algo muito mais profundo. Não é pelo fato de eles estarem nus. Eles transgrediram o mandamento de Deus e não eram mais inocentes. Nem para com Deus, nem para com o outro. Os seus olhos foram abertos. Eles não olhavam mais um para o outro com o mesmo olhar. Eles viam culpa no outro. E eles viam a culpa ecoando ao redor deles em toda a natureza. Uma mudança terrível ocorreu na condição da alma deles aqui. E eles começaram a ver tudo diferente. Eles se viam diferentemente. Eles viam o mundo diferentemente. E eles viam a Deus de modo diferente. Agora, eles tinham medo de Deus. Eles fugiam da presença de Deus.
certamente os olhos foram abertos, mas não como Satanás prometeu. Foram abertos e eles ficaram exatamente envergonhados e fugiram da presença de Deus. Uma culpa que é uma bênção, se eu posso dizer isso, irmãos. É uma bênção. A vergonha é uma bênção. Você sabe que os animais não mostram vergonha. E muito menos o maligno. Eles têm vergonha. A vergonha é aquilo que pertence à humanidade. A humanidade caída, desobediente aos mandamentos de Deus. Aquilo que a humanidade reconhece, né? A vergonha é um sinal de que a consciência foi despertada, de que a capacidade humana, aqui, irmãos, ela pronuncia que ele é culpado, está condenado. A consciência agora é a ferramenta. É uma grande bênção de Deus. Eles não foram entregues para se tornarem como animais. Daí, quando Deus os criou, veja, os criou à sua imagem e semelhança. Alma e corpo os criou. Deus fez assim. E, consequentemente, quando eles pecam, a consciência deles é ferida, a vergonha, e eles tentam se esconder. Mas, às vezes, os homens querem ser como animais. Você olhar, irmãos, os eventos que acontecem nos dias que se chamam de o dia do orgulho, as grandes carreatas, as grandes festas de rua, a imoralidade que acontece em praça pública, não há vergonha. A vergonha, ela não existe nos animais, nem em demônios, mas no ser humano. Mas os homens, eles trabalham de tal maneira para viver como se não tivesse vergonha do que faz. Vergonha do que faz. Tudo isso aponta para o início, para a história da ruptura no capítulo 3. O homem caiu do status que Deus o criou e o colocou. Ele caiu, irmãos, da vocação que ele foi chamado. Consciência e vergonha conjuntamente vão dirigir uma pessoa a cobrir-se para esconder a sua própria falta. A escuridão que se passa na alma deles é fruto agora da certeza de que a nudez começa a ser o impedimento. Porque as pessoas perderam, irmãos, a sua inocência. Perder a vestimenta da justiça os fez cobrir-se com qualquer coisa. Quando eles perdem a vestimenta, eles querem se cobrir de qualquer coisa. Os seres humanos, a consciência, a vergonha, o vestir-se estão intimamente relacionados. Junto eles servem para nos lembrar, irmãos, de que o Deus que criou todas as coisas é o Deus que fez o homem exatamente para se manifestar do modo como ele se manifestou depois da queda. A culpa vai preservar a humanidade. O senso de culpa vai preservar o mundo. Os homens eles não praticam mais do que eles desejam, porque a culpa domina as suas consciências. Até dos ímpios. Quanta profunda depressão, quanto profundo medo. Pessoas que são tomadas por vergonhas, medos, profundas depressões. Eu não estou dizendo que toda depressão é isso, nesse particular. Eu estou dizendo, muitos ímpios provam disso. E eles poderiam fazer muito pior do que você pode imaginar. Não fazem, porque Deus botou uma barreira, a vergonha e a culpa diante da consciência deles. A vergonha vai preservar a humanidade fora do paraíso, irmãos. Literalmente. Vai preservar a humanidade fora do paraíso.
Só que o que vai acontecer? Eu quero que você rapidamente analise o texto, volte o texto comigo. Lembra que nós falamos um pouco, irmãos, acerca da criação do homem e da mulher e como Deus determinou a função de cada um deles pela criação. Agora, nós vamos ver isso na punição. Deus vai punir cada um na natureza daquilo que Ele propôs para cada um no trabalho do serviço nessa terra. Volte comigo para o capítulo 3 de Gênesis, por favor. Capítulo 3 de Gênesis. Veja como o texto, a partir, irmãos, do versículo 12 em diante. Então disse o homem à mulher, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás por todos os dias, pó, todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. A erva do campo. A punição aqui pronunciada sobre a humanidade, irmãos, depois da transgressão, aponta para a mesma direção que falamos antes da queda. Para a mesma direção. Por quê? Eva foi punida não apenas como ser humano, mas particularmente como mãe e como esposa. Veja que coisa interessante. Alguma coisa que revela a ordenança divina que dada na criação. O propósito da criação dela. Deus puniu primeiro, irmãos. Deus puniu primeiro. E aqui é importante, não é, em termos dos seus respectivos pecados. Cada um cometeu um pecado, cada um foi punido de acordo com ele e com a natureza da sua própria criação. A mulher abusou do seu chamado de ser auxiliadora. Uma auxiliadora que era e deveria ser, como diz o texto, não é, adequada para o homem. Adequada para o homem. Como é que ela abusa, irmãos? Ela é aquela que tem acesso a ele, é aquela que o ajuda ali. Ela vai tentá-lo e vai liderá-lo para a queda. Ela é punida em termos do seu chamado. Ela não é punida como líder, ela não é punida como cabeça, ela é punida no seu papel. Ela ultrapassou o seu papel e ela é punida. Aí diz o texto, veja, irmão, você vai ver muito bem. Ela foi punida como mãe e ela foi punida como esposa. E agora, é engraçado, irmãos, veja, ela não pode mais cumprir o seu papel de liderar, irmãos, ela não pode mais cumprir esse papel de liderar. O que é que ela precisa fazer, literalmente? Ela vai lembrar todas as vezes que ela tiver um filho que ela não deve fazer aquilo que ela não foi chamada para fazer. O Senhor vai trazer a memória dela no parto. As consequências vieram no parto, literalmente. A despeito da dor e do sofrimento, ela vai cumprir aquilo que Deus chamou ela para fazer, que é ser mãe. Ela vai, junto com seu marido, eles vão dominar e encher a terra.
mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à dor. A ordem da criação vai ser preservada, mesmo em meio à dor. E aqui, irmãos, todo o desejo dela e da sua alma vai se mover para cumprir o chamado dela. Ela está linkada ao seu marido e ela deseja estar unida a ele, literalmente. O homem foi punido, irmãos, já na punição da mulher. Ele já foi punido ali. Com a mulher sendo punida, ele foi punido também. Mas teve uma punição que diz respeito a ele. Ele perdeu, irmãos, sua liberdade, perdeu sua independência, perdeu sua autodireção. Ele agora é escravo dos seus desejos. Ele torna-se escravo da mulher. Que coisa! Naquele contexto, ele foi criado por Deus para ser o que guia, o que dirige, o que conduz a sua casa. E ele foi conduzido, dirigido. Essa história de que os homens da nossa época costumam dizer assim, fulano de tal é um rabo de saia. Sabe o que é isso, irmãos? Isso, mesmo que esse homem siga mulheres, ele é efeminado biblicamente. Porque um homem, ele não segue uma mulher nesses termos, ele dirige a mulher. Não é a mulher que vai guiar os seus desejos, ele vai guiá-la nos caminhos que devem andar. Um homem que teme a Deus. Um homem que teme a Deus. O desejo agora é esse, irmãos. A escravidão e a tirania são os pecados pelos quais o mútuo relacionamento do homem e da mulher vão ser expostos desde que violaram a ordenança de Deus. Tirania e escravidão. Agora o homem vai querer dominar com sua força de modo tirano, não como Cristo governa a igreja. O pecado cria uma ruptura. E esse homem agora, ele não sabe mais cumprir a palavra de Deus. Ele não sabe mais ser o cabeça do lar. Ele é um tirano. E a mulher não sabe mais ser guiada pelo Senhor. Ela é escravizada pelos seus desejos pecaminosos. O homem recebe sua punição, vai afetá-lo no seu chamado. Do suor do teu rosto comerás. Ele foi chamado para liderar, ele foi chamado para ser o cabeça, ele foi chamado para ser aquele que coloca o sustento na sua casa. É dele que se requer todo o trabalho. Eu não estou dizendo que a mulher não possa ajudar, nem deva servir o seu marido, nem em alguma necessidade, nada disso eu estou falando. Claro que ela pode ajudar, mas de maneira, irmãos, que nunca nos apartemos do propósito que Deus nos criou. O homem como cabeça e a mulher como aquela que é auxiliadora, idônea do marido. Não apenas o homem deve ser o líder, mas a mulher deve ser aquela que mesmo desejando governar, ela precisa fazer com que o seu marido seja um líder. Muitas vezes nós não criamos nossos filhos para serem homens líderes que tomam decisões. Nós somos chamados para tomar decisões. É difícil tomar decisões, mas nós precisamos aprender a tomá-las. Nós precisamos. É necessário fazer. Não tem como, irmão, se o homem não sabe decidir, não sabe guiar. Eu sempre digo isso quando eu estou preparando jovens casais para o matrimônio e acompanho esses casais por 15 semanas consecutivas
E uma dessas semanas a gente trabalha com isso. E eu digo a eles o seguinte: o maior relacionamento que você precisa ter é com Cristo, cabeça da igreja. Tanto o marido, tanto o noivo como a noiva. Porque é em Cristo que eu vou ter poder para cumprir aquilo que Ele ordena de mim. E você sabe que é o teu papel, moça? Digo a ela, é fazer de tudo para que ele seja aquilo que Deus ordenou que ele seja, um homem bíblico. Você sabe que é o seu papel, um rapaz, é fazer dessa moça aquilo que Deus ordenou que ela seja, uma mulher bíblica. É seu papel ajudar um ao outro a cumprir o seu propósito. A queda trouxe uma ruptura tão terrível, irmãos, que Deus amaldiçoou a terra. E o texto diz, irmãos, que, verso 19, no suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra. Mas no verso 18 ele diz, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Mas no verso 17 ele descreve uma palavrinha. Ele diz, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento. Deus ordenou antes da queda, multipliquem-se. Deus ordenou antes da queda para o homem, domine. Depois da queda, ele continua dominando. E depois da queda, ela continua sendo serva, auxiliadora dele. Mas agora, em meio ao pecado, agora fazendo morrer a nossa carne, o desejo agora é a mulher guiar o marido. O desejo do marido é ficar subordinado à autoridade da mulher. E eles não sabem viver mais como um casal ordenado por Deus. E aqui, nesse momento, Moisés escolhe uma palavra perfeita. Sabe o que a palavra fadiga significa em hebraico? É a mesma palavra para dor de parto. Literalmente a mesma palavra. Cada um vai produzir aquilo em meio a dores. A mulher vai cumprir o seu papel de mãe em meio à dor. O marido vai trazer o sustento para casa em meio à dor, à fadiga e o cansaço. Não queira um trabalho onde eu quero chegar num trabalho onde eu não tenho que me cansar. Eu não sei onde você vai encontrar, você vai dizer, avisa a gente se você achar. Porque não conheço um. Todo trabalho, ele traz em si a penalidade. Esse princípio aqui nos faz levar a um outro aspecto, irmãos. É claro que a punição revela o caráter inequívoco da vocação. A mulher e o homem são feridos naquilo para o qual Deus os chamou. Mas ao mesmo tempo, preste atenção nisso. Essa punição também é uma bênção, irmãos. Para o homem individual, para a família e para toda a sociedade. Porque inclui, primeiro, que o homem continuará vivendo, que ele não vai morrer imediatamente e ele não vai, irmãos, deixar de ser frutífero, que ele não vai deixar de multiplicar, que ele não vai deixar de encher a terra. O juízo de Deus é extraordinário. O homem vai ser preservado no seu papel, como Deus ordenou. Mas aí uma pergunta que precisa ser feita, e de toda maneira. Por que a serpente tentou a mulher e não o homem? Por quê? Primeiro é preciso entender que de fato ela se dirige à mulher, à serpente. Mas sempre os verbos que a serpente usa estão na segunda pessoa do plural. Claramente o homem estava ali próximo dela. Sempre os verbos da serpente para com a mulher é um verbo na segunda pessoa do plural. E todo verbo que a mulher usa para com a serpente é a terceira pessoa do singular. Logo, ela se dirige diretamente a um e a serpente se dirige a dois. No mínimo, claro, os dois ali. Consequentemente,
não é? Você vai perceber que no capítulo 3, no verso 6, volte comigo lá, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Na nossa tradução falta uma partícula em hebraico que em todas as traduções em inglês não falta, que é a expressão com ela. O texto diz assim: e comeu e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Você pode procurar qualquer tradução em inglês, vai dizer ao marido que estava com ela. Ora, parece muito claro que ali ele estava do lado dela, e é provável ali próximo dela, e ele não a protegeu, e ali ela fala diretamente com a mulher. A serpente se dirige à mulher diretamente, fala com ela e a mulher responde. Mas há um detalhe interessante ainda, que ainda não responde a pergunta: por que a mulher? Então, em segundo lugar, não porque a mulher era mais suscetível ao pecado. Isso é absurdo. Ambos foram criados por Deus sem pecado. Logo, é verdade que ambos foram criados perfeitos, mas ambos não eram imutáveis. Só Deus é perfeito e imutável. O homem e a mulher são perfeitos, mas não são imutáveis. Porque quem é tentado, nesse sentido, pode mudar. Por que Deus teve que se fazer homem para ser tentado? Porque Deus não pode ser tentado. Porque ele é imutável. Da mesma forma, preste atenção, irmão. Da mesma maneira, aqui ambos poderiam pecar. Não havia aqui alguém inferior ao outro, não por causa da maneira que um foi criado, nada disso. Bem, é possível que o fato de Deus ter falado com Adão e Adão ter falado com Eva, mas isso não tem problema nenhum. Adão estava ali com ela. Então, por que a serpente procurou a mulher? Primeiro, mesmo o homem ali com ela. Porque desde o princípio, preste atenção, irmãos, é papel da serpente quebrar a ordem da criação. Deus fez o homem como cabeça e a mulher como substituto, como auxiliadora, idônea. E a serpente fez da mulher uma líder. E o homem foi guiado por ela. Guiado por ela. Desde o princípio, a serpente faz isso. Você acha que é à toa que a sociedade está dessa forma? É você imaginar uma mulher depender de um homem na nossa sociedade. É um escárnio. E quantos crentes, irmãos, foram capturados nas universidades por esse tipo de pensamento? Quantas mulheres foram libertas das leis de Deus? Você sabe quem quer sempre se libertar da lei de Deus? É você olhar para o texto do Salmo de número 2. O Salmo de número 2, ele descreve a insistência dos homens em não se sujeitarem às ordenanças de Deus. Ele diz assim, acompanhe comigo rapidamente. Salmo número 2, início do texto, diz assim: por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, rompamos com as suas ordens, com as suas leis, com seus princípios. Que insanidade, irmãos, que insanidade. Que loucura. Aqui em Minas Gerais, eu não posso dizer que região, porque eu não conheço a região, infelizmente. Poderia ter pensado nisso antes.
Nós tivemos, numa história recente, a tragédia de Brumadinho. O que foi que aconteceu ali, irmão? Sem entrar em muitos detalhes. Havia uma proteção para a água e a lama não descer. Aquilo era uma proteção. Aquilo era para o bem. Rompeu. E o que veio foi tragédia. Deus colocou uma proteção, as suas leis, os seus preceitos. E os homens dizem, vamos sacudir fora, vamos viver segundo os nossos pensamentos. Olha, presta atenção, as famílias de hoje, quantos divórcios, quantos adultérios, quanto desrespeito, quanta violência, quanta tirania dentro do lar. Porque os homens e as mulheres resolveram abandonar a lei de Deus. Abandonar a lei de Deus. Infelizmente, o caminho tem sido esse, de grande tragédia. A humanidade ainda, encerrando, irmãos, a humanidade ainda, ela deve se submeter à ordem da criação. A humanidade ainda foi chamada para encher a terra, subjugá-la e exercer domínio. Mas agora não podem mais. No nosso catecismo maior, a Igreja Presbiteriana do Brasil, vocês vão encontrar um detalhe interessante lá. Quando ele trata acerca da pergunta do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso. Quando ele diz, da quarta petição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que está sendo dito ali? Os nossos pais interpretam da seguinte forma aquele texto. Os homens, quando foram criados por Deus, ouviram de Deus o seguinte: de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Não há como usufruir da criação sem servidão, obediência a Deus. Como é que um rebelde usufrui do jardim de Deus? Nós vivemos no jardim de Deus e como um rebelde cuida ou se alimenta desse jardim? Somente por uma razão. Os que estão sem Cristo, irmãos, eles comem, bebem, trabalham, dormem, têm casas, mas eles são impostores. Eles vão ser lançados para o inferno no fim. Quanto a nós, eu tenho de novo direito ou a possibilidade de comer dessa terra, porque agora eu digo assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, concede-nos, Senhor, porque agora eu não tenho mais direito, eu perdi quando eu rejeitei a lei de Deus para viver segundo a minha vontade. Até o pão que eu como é porque eu estou linkado a Cristo, o homem que obedeceu toda a lei de Deus e nos deu o direito para usufruirmos da criação. Fora disso, não temos. Mas deixa eu encerrar. A história, ela termina com uma esperança, irmãos, gloriosa esperança. No verso 19 diz assim: tu és pó e ao pó tornarás. Essa declaração última, todos nós voltaremos ao pó, porque a promessa, a ameaça se cumprirá. Todo aquele que comer do fruto dessa árvore morrerá. Mas tem a segunda parte do texto.
no verso 20. Lembra que Adão deu nome à sua mulher quando Deus a trouxe a ele e disse: vai se chamar varoa, porque do varão foi tomado. Agora, quando ela chega diante dele, ele dá nome a ela de novo, mas não mais como aquele que foi criado sem pecado, porque agora ele creu na promessa: nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E aí ele sabe como é que ele dá o nome para a esposa dele: mãe dos que vivem. Deus acabou de dizer: tu vais voltar ao pó. É isso que ele via, mas ele creu no que foi prometido. Vai nascer da mulher. Então a minha mulher vai dar à luz filhos, e dela virá o Redentor. O teu nome será Eva, que em hebraico é Ravá, que vem da palavra Raí, que significa vida, mãe dos que vivem. A vergonha fez com que Adão cobrisse os seus pecados com folhas de figueira. E o verso 21 diz: vestiu o Deus o homem com pele de animal. Aqui, inequivocamente, Deus proveu aquilo que cobriria não apenas a vergonha externa, mas da alma de todo homem. O sacrifício do Cordeiro, que já está ali intimamente conectado com a verdade. Nascerá da mulher aquele que vai ter o calcanhar ferido pela serpente, mas esmagará a cabeça da serpente. Ele vai sofrer, ele vai morrer, e nós vamos nos vestir da sua justiça. Isso nos faz pensar que no meio da ruptura que o pecado trouxe na família, Cristo é o que vai estabelecer a ordem da família. Lembra, a história da raça humana começa com um casamento. E a história da raça humana termina. A última coisa que se verá nessa terra será um casamento entre a igreja e Cristo nos ares. A redenção. Escuta a palavra do Senhor, senão é essa a esperança para a família. Ele disse para Adão: deixa a tua casa, deixa a tua família e se une à tua mulher. Ele disse a Abraão: deixa a tua casa, deixa a tua família e de ti farei uma grande nação. Isso é dito de Cristo. Ele deixou sua glória, a sua casa, e veio resgatar a sua esposa, a sua igreja. É nele, somente nele, que a família e toda a sociedade encontrará esperança. Somente nele. Vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Ó Deus bendito, nós te exaltamos de todo o nosso coração, por Cristo Jesus, nosso amado Senhor, a quem amamos e queremos servir. E quanto mais conhecemos, mais queremos viver para Ele. Ó Deus, desvenda os nossos olhos para conhecermos o Teu querer e a Tua obra em Cristo. Para que possamos aprender a amar, a servir e a obedecer. Ajuda-nos, Senhor. E abençoa mais uma vez esses irmãos tão preciosos. Irmãos que vieram distantes e que logo após retornarão para os seus lares. Leva-os em paz debaixo da Tua proteção, Senhor Deus. Assim como o Senhor os trouxe, o Senhor os leve em paz. Eles retornem para as suas igrejas e lá, Senhor,
no dia de amanhã, no teu santo dia, possam, reunidos com teu povo, render louvores ao teu nome. Abençoa-nos nesse final de semana ainda, amanhã aqui nesse local, que a tua graça seja sobre nós e que o nome de Cristo seja exaltado no nosso meio. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém.